Olá, jovens programadores JavaScript. Aqui é o professor Flávio Coutinho e nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre JavaScript. Vamos falar como incluir arquivos, ver outros tipos de dados e como fazer para poder interagir com a página. Por exemplo, fazer alguma coisa quando o usuário clica em um botão. E na nossa prática nós vamos resolver equações. Na última aula, a gente viu que em JavaScript, para a gente poder criar variáveis, a gente tem três formas, sendo que o let e o const são o que a gente deve usar 100% das vezes. A diferença entre o let e o const são que o let permite que você faça uma variável apontar para uma coisa e na linha de baixo ou eventualmente apontar para outra coisa. Mas se você criar usando const, ela sempre vai apontar para a mesma coisa. A ideia do const é de constante. Além disso, JavaScript possui pelo menos 7 tipos de dados, que são boolean para true e false, number, valor numérico, que é equivalente ao double de C, C++, Java, etc., string, null e undefined, symbol e object. Os operadores matemáticos, lógicos e etc. são muito parecidos com o de outras linguagens, exceto que em JavaScript, quando a gente quer fazer a igualdade, verificar se é igual, a gente vai usar 3 iguais, que é equivalente à igualdade forte, e quando quiser diferente, a gente vai fazer com exclamação 2 iguais. E a gente viu também que existe um cara que chama objeto math, com M maiúsculo, que possui várias funções, na verdade métodos matemáticos mais avançados, como raiz quadrada, pegar um número aleatório, a constante π, arredondar números, arredondar para cima, para baixo, etc, etc. A gente viu duas formas da gente declarar funções. A forma tradicional é com a palavra-chave function, o nome da função, a lista de parâmetros, que a gente não precisa e nem tem como declarar qual que é o tipo deles, porque eles são inferidos, assim como das variáveis, e se ela retornar alguma coisa, você coloca um return. E existe também uma forma anônima, que aí você coloca o function, não coloca o nome e atribui, o resultado disso aqui a uma variável. E aí na hora de invocar essa função, é idêntico você invocar essa de invocar essa. Basta você colocar o nome da função ou da variável, aqui no caso, e abrir e fechar parênteses, opcionalmente passando os parâmetros que essa função espera receber. Os condicionais if, else, normal, tradicional. Tem também o operador ternário, que é aquele que você consegue fazer um if em uma linha. E tem também o switch case, super tradicional também, que é uma forma que, dependendo do if que você tiver, vai ser uma forma mais organizada você usar o switch. Também vimos vetores. Por exemplo, para a gente declarar, a gente pode com let ou const criar uma variável e apontá-la para um vetor. E a gente reconhece que é um vetor por causa do abre e fecha colchetes. E a gente pode colocar o que a gente quiser dentro desse vetor, até um vetor dentro do outro, por exemplo. Se a gente quiser, por exemplo, criar um vetor vazio e depois inserir elementos dinamicamente nele, a gente pode colocar o nome da variável que contém o vetor, .push, e aí colocar o que a gente quer inserir dentro desse vetor. Nesse caso aqui foi só uma string com a palavra dog. Se a gente quiser fazer a estrutura de repetição, o for tradicional, a gente faz dessa forminha aqui, ó, o let cria a variável que vai iterar, aí até a quantidade de cores que eu tenho, então aqui vai ser cores.length, vai me retornar 2. E aí eu quero printar no console a cor atual. Então, console.logs, e aí eu printo a 10ª cor. Mas tem uma forma mais legal, que é o for off. Ele me permite não ter que criar uma variável iteradora inteira, tá? E aí eu não causo confusão, tipo assim, será que é menor ou menor é igual? E mais, será que eu começo do final e vou para o início? Não, não preocupa com isso não. Usa o for off. Com o for off, você cria uma variável que a cada iteração, a cada laço desse for, ela vai conter o valor atual do vetor. Esse for off serve para a gente iterar em vetores. Claro, tem
momentos que a gente precisa do for, porque a gente precisa saber qual que é o índice do vetor. Mas se a gente não precisar do índice, precisar só do valor atual, a gente pode muito bem utilizar um for of. Ou então ser mais chique e hipster ainda e utilizar um for each, que é muito legal. O for each ele é uma função do vetor, ou seja, você coloca o vetor.forEach, né? Aqui a gente coloca o for, aqui é o vetor.forEach. E esse for each ele recebe como parâmetro, olha só, uma função. Essa função vai ser chamada uma vez para cada elemento do vetor. Então, se o vetor tem 2 elementos, aquela função que a gente passou como parâmetro, ela vai ser chamada uma vez, 2 vezes. A primeira vez que ela for chamada, essa variável aqui que ela recebe como parâmetro, vai ter o valor do primeiro elemento do vetor, que no caso aqui é uma string azul. A segunda vez que ela for chamada, esse parâmetro ele vai conter o valor string com o conteúdo verde. E existem vários métodos, tanto de strings quanto de vetores também. Por exemplo, no caso de strings, a gente pode colocar assim, ó, a string, ou né, uma variável que contém uma string, ponto, to lowercase. Isso vai deixar tudo em minúscula. Se eu colocar to uppercase, tudo em maiúsculo. Também tem o método replace, que é substituir. Se eu colocar ovo e mandar substituir o O maiúsculo por um OU, eu vou ter ovo. E tem os métodos de vetores. Por exemplo, o ponto push ele vai inserir esse valor ao final. O ponto pop remove do final. Se você quiser inserir do início, aí tem um nome meio esquisitinho, que chama unshift. Aí vai inserir no início. Se você quiser remover do início, aí é ponto shift. Em alguma aula anterior, não necessariamente na passada, a gente viu o seguinte: o HTML da página ele pode ser visto como uma árvore e o pessoal da computação adora colocar as árvores de cabeça para baixo. A raiz dela está em cima. Então a gente fala que o elemento raiz de uma página sempre é o elemento HTML, aquele grandão que abre lá na segunda linha e fecha na última. E ele possui 2 filhos, ou seja, só existem 2 elementos diretamente dentro deles. O primeiro sendo o head e o segundo sendo o body. Dentro do head, a gente tem, por exemplo, title, uma ou mais tags meta, ou nenhuma também, e outras coisas. Dentro do body, a gente pode ter várias coisas também. H1, parágrafo, UL. Aí dentro da UL, a gente pode ter várias LIs. Dentro de parágrafo, a gente pode ter um hiperlink. E aí a gente fala aqui que a gente tem uma relação de parentesco, tá? Então, olha só, o head e o body, a gente fala que são filhos do HTML. Esta UL aqui, ela é filha do body, mas a gente pode falar que ela é neta do HTML também. Pode falar que ela é irmã desse parágrafo e desse H1. Posso falar que essa UL, ela é pai desses 3 LIs. Posso falar também que este A aqui não possui filhos. Legal, então o que a gente vai ver hoje? Nós vamos primeiro ver a nossa atividade, que é de resolvendo equações. Depois a gente vai ver como inserir JavaScript na página. Vamos ver mais tipos de dados. E por fim, como que a gente pode fazer para algo acontecer quando o usuário clica em um botão.